Boa noite, prezados participantes da TV 10 de Votorantim. Mais uma vez, nós estamos aqui, hoje, dia 3 de agosto, segunda-feira. Vamos fazer um estudo bíblico sobre o livro do Êxodo. Mas antes de começar o estudo bíblico, eu gostaria de lembrar que ontem foi o Dia do Padre, em toda paróquia, em todos os lugares. Nós estamos no mês de agosto, que é o mês vocacional. O mês vocacional lembra as diversas vocações, não apenas vocações da igreja, mas vocação normal, vocação de todo mundo. Primeiro domingo é o dia do padre, que deve ser o pai da comunidade. No segundo domingo, nós sabemos, é o dia dos pais, aqueles que têm a missão de serem a figura do Divino Pai Eterno no seu lar, na sua família. No terceiro domingo de agosto, nós temos a figura do religioso, religiosa, pessoas que se dedicam a Deus, vivendo em comunidade religiosa, tanto de homens quanto de mulheres. Religiosos, por exemplo, são os jesuítas, como Nóbrega e Anchieta, como o Papa Francisco. Outros religiosos, os franciscanos, os dominicanos e religiosas. Nós temos aqui na nossa diocese as Irmãs da Providência, nós temos as Irmãs Dominicanas, são as Irmãs Beneditinas, que são pessoas que vivem em comunidade no serviço a Deus e também no serviço ao próximo. E no final do mês nós temos o Dia do Catequista, que é muito, muito importante na vida da igreja. Sem a catequese, a igreja não caminha. E então, meus queridos, nós vamos começar o nosso trabalho falando sobre o Êxodo. Em primeiro lugar, o Êxodo é o segundo livro da Sagrada Escritura. Êxodo significa saída. Lembra que o povo de Israel saiu do Egito, não livremente, não porque os egípcios deram a liberdade, não, mas saíram do Egito forçados pelo poder de Deus. Deus forçou a barra diante do faraó, que era o rei do Egito, para que o povo tivesse a liberdade que eles queriam. Então, Êxodo significa saída e libertação. Conforme lá no livro do Gênesis, Deus avisou Abraão que os seus descendentes, filhos de Isaac, depois filhos de Jacó, as 12 tribos, iriam morar durante 400 anos no Egito. Entraram no Egito com 70 pessoas, pouca gente, mas se multiplicaram. Eram pessoas diferentes dos egípcios, bem diferentes. O povo de Israel morava em Canaã, onde hoje é o Estado de Israel, a Palestina. Moravam em Canaã, tinham uma língua, portanto, uma língua parecida com o fenício, o hebraico. Os egípcios tinham uma outra língua. O povo de Israel era um povo semita,
semita, descendentes de Sem. Portanto, um povo claro, não era assim um povo como o norueguês, como o dinamarquês, que são bem claros, de olhos azuis, loiros, não. O povo de Israel era um povo claro, mas um povo amorenado. Por quê? Muito sol, e também os semitas não são assim tão claros, né? Os semitas não são claros. Os egípcios não. Os egípcios eram um povo bem africano, não era negro, mas também não era branco, era um povo bem misturado. E o Egito, na época, o Egito hoje é um país de terceiro mundo, um país pobre, mas no tempo que nós estamos falando, por volta de 1200, 1300 a.C., o Egito era, quem sabe, o maior império da época. Era um povo poderoso, tinha uma cultura muito grande. O povo egípcio fez as pirâmides que são algo assim fora de série. Eu tive a chance, há 20 anos atrás, graças a Deus, eu visitei as pirâmides do Egito. É uma coisa impressionante. Até hoje se discute como é que aquilo foi feito. Naquela época, há 4.000 anos atrás, são milhares e milhares de pedras de 3 a 4 toneladas, 3 a 4 mil quilos, uma colocada sobre a outra. Naquele tempo não havia guindaste, não havia argamassa como nós temos hoje, nada. E, no entanto, eles levantaram as pirâmides, principalmente a grande pirâmide, a chamada pirâmide de Quéops, tem 146 metros de altura. Não sei se em Sorocaba nós temos um prédio dessa altura, não sei. É enorme, parece uma montanha de pedra. E os egípcios conheciam medicina na época, conheciam técnicas de irrigação, eles sabiam como aproveitar a água, talvez até melhor do que nós hoje, porque como a água lá era escassa, no Egito quase não chove nunca. O rio Nilo, que passa pelo Egito, um rio bonito, grande, o maior rio no sentido de extensão, tem mais de 6.000 quilômetros, o rio Nilo. Não é o maior rio em volume d'água. O maior rio em volume d'água é o Amazonas, nosso rio Amazonas. Mas o rio Nilo, ele, durante uns 3 ou 4 meses do ano, na época que a Bíblia fala, o rio Nilo subia vários metros, e o povo já esperava aquilo. E ele ficava alagando uma grande parte do Egito. E conforme ele ia abaixando, deixava na terra um humus, deixava na terra uma fertilidade maravilhosa. Tanto que os egípcios plantavam trigo, centeio, cevada. Eles viviam mais ou menos tranquilos. Era um país de abundância, um país de riqueza. E o Egito ainda tinha a seguinte vantagem: como o Egito é cercado de deserto e em cima é cercado de mar Mediterrâneo, então o Egito não sofria invasões de outros povos. O Egito passou mais ou menos 1000 anos ou mais sem invasões. Então eles tiveram tempo de crescer, de se desenvolver, de ser uma das civilizações maiores da antiguidade. Pois bem, o povo de Israel, que era, digamos assim, numa linguagem bem comum, era um povo de roça. Canaã era um lugar assim
bem atrasado. O povo vivia, primeiro que não tinha muito povo, era quase despovoado, um clima muito severo, pouca chuva. Nas montanhas havia muita floresta e o povo não podia quase ir lá para as montanhas, porque como é que ia fazer? As terras da Palestina são terras porosas, isto é, são terras que não guardam muito a água. Então, morar nas montanhas era meio difícil, ou bastante difícil, porque faltava água. Vinha chuva, acabava, a água chupava toda a chuva e ficava lá. Quem morasse nas montanhas não tinha nem às vezes água para beber. Depois nós vamos falar disso quando falarmos da conquista da Terra Prometida. Mas só para dar uma pequena ideia, o que fez a Palestina ser habitável, principalmente as montanhas, foi uma invenção por volta de 1600, 1700 a.C. Foi uma invenção muito simples, mas que foi radical para o povo. Foi a invenção da cisterna. O que é a cisterna? É um grande buraco no chão e esse buraco é recoberto por uma camada de argila que não deixa a água penetrar na terra. A água fica guardada ali. Pois foi exatamente a invenção da cisterna que deu jeito do pessoal morar nas montanhas. Quando vinha a chuva, eles coletavam a água da chuva através de regos, através de canais. Aquela água ficava ali guardada, bem fechada, e eles podiam usar para beber, para os animais, às vezes até, dependendo do tamanho da cisterna, até para uma pequena irrigação de hortas. Vai ser isso que vai tornar possível a colonização das montanhas da Palestina. Mas voltemos ao Egito. O Egito, portanto, um país grandioso, poderoso. O rei do Egito se chamava Faraó. Não é que ele se chamava, ele tinha o título de Faraó. O título de Faraó. Ele era considerado um deus vivo. O rei do Egito era considerado uma divindade. Portanto, a palavra dele era definitiva. No Egito nem havia lei. Por quê? Porque a lei era a palavra do rei. O rei era considerado um deus vivo. No Egito havia muitos deuses, muitos. Até se brincava, um padre da igreja dizia assim, que no Egito tudo era Deus, menos Deus. Eles adoravam o gato, adoravam o leão, adoravam o hipopótamo, adoravam o boi. Tinha inclusive um boi que era considerado divindade, tinha templo, tinha sacerdotes, tudo. O boi Apis, o carneiro, eles adoravam tudo, menos o verdadeiro Deus. Esses eles não conheciam. Pois bem, então o povo de Israel entra com Jacó e os 12 patriarcas, eles entram no Egito. E lá vão ficar 400 anos. É interessante uma coisa. Este povo tinha língua diferente, costumes diferentes, formação étnica diferente, eram outra raça, eram asiáticos, não eram africanos como os egípcios, e o povo de Israel tinha a tradição de cultuar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles não adoravam os deuses do Egito. Interessante isso daí. Isso daí
nos ensina uma coisa muito importante. Hoje nós vivemos num mundo que tem muitas coisas contrárias ao Evangelho. O mundo de hoje, por exemplo, adora o dinheiro, adora o sexo. O mundo de hoje adora o status, a situação. E o cristão é tentado a adorar esses deuses. O cristão hoje é tentado a ter uma vida de pagão. É interessante que na liturgia de domingo, na segunda leitura, São Paulo diz assim: não leveis vida de pagãos. O povo de Israel no Egito, nesse sentido, foi um modelo, porque apesar de todo o paganismo do Egito, apesar de toda a religião egípcia que era muito forte e que praticamente começava com o próprio rei, o povo de Israel, o pai ia passando para o filho para os netos, ia passando a adoração de um Deus só, o que era uma novidade para o Egito. O Egito achava um absurdo eles adorarem um Deus que não tinha figura. O povo de Israel adorava um Deus que não tinha figura, não tinha imagem, não tinha estátua. Era um Deus que estava dentro do coração, um Deus poderoso. E durante 400 anos, um pai vai passando para o filho, isso durante gerações e gerações. Nós adoramos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Nós somos descendentes dos patriarcas. Nós não estamos aqui no Egito definitivamente. Nós somos um povo que deve voltar para a Palestina, deve voltar para Canaã. Foi aquela terra que o Senhor prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, e que um dia ele daria aos seus descendentes. Então, durante 400 anos, o povo de Israel no Egito, mesmo aumentando muito, olha o que diz aqui o livro do Êxodo, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: os israelitas foram fecundos, proliferaram, multiplicaram-se e tornaram-se cada vez mais poderosos, de modo que o país ficou repleto deles. As 70 pessoas, durante anos e anos, durante séculos, foram se multiplicando e se tornaram milhares e milhares de pessoas. E o povo de Israel, vivendo no Egito, interessante, eles mantiveram um pouco a sua língua, mas mantiveram principalmente a sua fé. E principalmente quando eles sofriam, eles gritavam para Deus. Dava a impressão que Deus era surdo, mas não era. Deus não é surdo. Deus escuta. E esse povo que aumentou começou a ser oprimido. Êxodo capítulo 1, versículo 11 e 14, diz aqui: os egípcios estabeleceram assim feitores do trabalho forçado para que os oprimissem com tarefas compulsórias. Foi assim que construíram para o faraó as cidades entreposto, isto é, as cidades onde iriam guardar os grãos de trigo, de centeio, as cidades, digamos assim, paióis, celeiros.
diz assim, as cidades de Pitom e Ramsés. Pitom e Ramsés. Duas cidades que vão aparecer muitas vezes no livro do Êxodo. Cidades que eram capitais, o capital do Egito. Ramsés vai ser capital do Egito. E também diz assim, os egípcios tornaram-lhes a vida amarga com o pesado trabalho de preparar barro e tijolos, e com toda sorte de trabalhos no campo e outros serviços, que lhes impunham a força. É a situação da escravidão. Então, o povo do Egito escravizou os israelitas. Vejam aqui a frase, tornaram-lhes a vida amarga com pesado trabalho de preparar barro e tijolos, com toda sorte de trabalhos no campo e outros serviços que lhes impunham a força. Amanhã, dia 4, terça-feira, nós iremos falar sobre a escravidão no Egito. Iremos falar um pouquinho sobre a escravidão. Hoje, o que nós conversamos hoje já bastou para que a gente conheça um pouquinho, não apenas da Bíblia, mas conheça um pouquinho da história universal. Isso é muito importante. A Bíblia está dentro de um contexto de história universal. Como hoje nós cristãos vivemos dentro de um momento da história universal e da história do Brasil. Meus queridos, hoje, terminando o nosso programa, nós vamos invocar sobre todos vocês a misericórdia de Deus. Que vocês possam ter uma noite em paz, uma noite tranquila, junto com as vossas famílias, e que a bênção do Senhor Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós e convosco permaneça agora e para sempre. Amém.